Fala, meus amados, estamos aí com mais um vídeo no canal Tem Que Ter Base e hoje nós vamos falar de algo chamado ousadia. Será que você tem ousadia? Será que realmente você está pronto para viver aquilo que Deus tem colocado na tua vida? Então vamos lá, vamos ao texto. Eu quero que você vá ao texto de Daniel 3, verso 14. Vem comigo na leitura. E Nabucodonosor lhes questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, é mesmo verdade que não cultuais aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Por de agora em diante ficai atentos, quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos entoando suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostres e adores a estátua que fiz. Dai, pois, ouvido a esta advertência, pois será bem melhor, se não prestares o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago: que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos? Então Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. E em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abidnego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha ardendo em chamas. Irmãos, o rei Nabucodonosor, ele cria um edito e diz que todas as vezes que os instrumentos fossem tocados, era para todo mundo se prostrarem aos deuses que ele adorava. Porém, os prefeitos, os vices-reis, os príncipes levaram até Nabucodonosor dizendo que tinha alguns judeus que não estavam se prostrando aos deuses de Nabucodonosor. Ele ficou muito irritado e mandou chamar, e chamou justamente quem? Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ele manda e diz a eles um edito e diz assim: olha, se vocês quando ouvirem o som da flauta, dos instrumentos, e vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha. Então o rei pensava o quê? Eu quero ver agora, e disse assim ele, e eu quero ver qual Deus que livrará vocês da fornalha. Então o rei de imediato já pensou o quê? Quero ver se eles agora não vão se prostrar. Mas aí, irmão, quando você tem ousadia, quando você crê em Deus, quando você tem a certeza do Deus que você serve, as suas pernas não tremem. Quando você tem a certeza do Deus que você serve, você não recua. Quando você tem a certeza do Deus que você serve, você não se acovarda. Você continua firme nas palavras, porque o Deus que você serve pode te livrar. Mas aí Sadraque, Mesaque e Abidnego chega para o rei e diz o seguinte: olha, rei, jamais iremos adorar outros deuses, porque cremos no Deus que pode nos livrar. Mas mesmo que ele não nos livre da fornalha, de forma alguma nós adoraremos a outros deuses. Irmãos, talvez no dia de hoje você diga: não, mas aí eu não ando adorando a outros deuses, eu não faço isso de forma nenhuma. Ali foi algo específico com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmãos, a Bíblia fala que o semblante do rei mudou
Diante disso, Nabucodonosor, no versículo 19, ficou tão enfurecido que o seu rosto transfigurou-se em ódio, porque ele foi desaforado, ele ficou indignado. Irmão, imagina agora trazendo para os dias de hoje, você no seu trabalho, você na sua empresa, e aí alguém chega e diz assim, o seu patrão diz para você, olha, se alguém perguntar se eu tô, você diz que eu não tô. Aí você olhar para ele e dizer assim, jamais eu vou dizer isso, jamais eu vou mentir, jamais eu vou de contra a um atributo do meu Senhor, porque o pai da mentira é o diabo. E o teu patrão fica tão indignado querendo colocar você para fora. Imagine você que tem uma empresa e você quer sonegar os impostos, você quer fazer as coisas erradas e você chega assim, alguma pessoa diz, não, mas a gente dá um jeitinho aqui, a gente desenrola, não tem jeitinho certo, irmão. Imagine você no trânsito, por algum fator, você errou, você de repente esqueceu um documento, você fez alguma coisa de errado no trânsito, você de repente de ter saído de casa com pressa, você queimou um sinal, fez alguma coisa, você é parado por um guarda e o guarda corrupto chega diante de você e diz, não, veja aí, a gente pode se ajeitar, não tem se ajeitar certo, irmão, a gente não se vende, a gente não pode se vender, a gente pode ser lançado na fornalha, mas a gente tem que pagar um preço de ser um verdadeiro cristão. Sadraque, Mesaque e Abidnego estava sendo lançado ali, não era um erro, ele foi criado o edito do rei, então a população tinha que ir naquele edito, tinha que ir naquela situação, tinha que ir naquilo que foi proclamado, mas só que eles eram servos do Deus vivo, irmão. Diante de qualquer situação no mundo, a gente tem que vivenciar aquilo que Deus decretou, aquilo que está escrito na palavra, aquilo que Deus fala ao teu coração. A gente não pode ir por aquilo que um prefeito, um governador, um presidente, quem quer que seja, fale. Se aquilo que eles estão falando, se aquilo que eles estão colocando para a população, para nós que somos cristãos fazer, for de contra os princípios de Deus, está tudo errado. A gente pode ser lançado na fornalha. A gente pode até, irmão, morrer na fornalha, que nem Sadraque, Mesaque e Abidnego falaram. Mas a gente não vai de forma nenhuma contrariar ou de forma nenhuma adorar a outro Deus ou fazer aquilo contrário da vontade do Senhor. Mas como você sabe da história, a continuidade da história, a palavra fala, irmão, você vê que é muito forte quando diz assim, no versículo 22, a ordem do rei era tão urgente, ele estava tão indignado que ele queria que as coisas fossem feitas às pressas. E a fornalha estava tão crente porque ele mandou aquecer ainda mais a fornalha. Aí ele diz o seguinte, a palavra diz o seguinte, estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram. Imagine que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas não aconteceu nada com Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí é onde entra a presença do Senhor, porque a Bíblia fala que o rei diz assim, em seguida você vai ler e ele vai dizer, me diz uma coisa, nós não colocamos 3 jovens, 3 homens ali dentro, e por que agora eu vejo 4? Porque Jesus, irmãos, Jesus encarnado em homem, Deus encarnado em homem, Jesus ele desce e ele passeia na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tu crê nessa manhã, tu crê nessa tarde, tu crê nessa noite, que o Senhor, nas tuas dificuldades, no momento que você achar, não, mas se eu não disser essa mentira, não, se eu não falar isso, não, se eu não fizer isso de errado, não, se eu vou perder, eu vou deixar de ganhar, tu crê que nessa tua dificuldade é aí que Jesus ele vai pegar na tua mão e vai passear contigo, irmão, creia nessa palavra, confie no Senhor e na força do seu poder. É em tempos de dificuldade que Deus ele se revela nas nossas vidas. O apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra, compartilhe, se inscreva no canal, deixe Deus fazer em você a vontade dele, meu irmão. Deixe Deus fazer em você a vontade dele. Continue orando pelo Brasil, continue orando pela nossa nação, que haja cura nesse país, que haja milagre, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.